Hoje tem Fluminense. Fluminense volta a campo daqui a pouco, às 18h30 no Maracanã, enfrentando o Sport Recife pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar disso, vamos falar de muito mais. Tem mudança no time do Fluminense daqui a pouco, depois da vinheta. Vamos de pré-jogo. Muito bom dia a você e a todos que estão ligados aqui no nosso pré-jogo de Fluminense e Sport. Jogo que é daqui a pouco às 18h30 no Maracanã. Vamos conversar um pouquinho sobre essa partida, trazendo informações importantes, como o Renato Gaúcho no treino de ontem deixou claro que vai ter mudanças na equipe. Mudanças por necessidade, ordem médica, caso Germancano, que para todos que sabem, ele sofreu um problema no joelho esquerdo e está fora do time de 4 a 6 semanas. E aí nós vamos ter o Everaldo no comando do ataque. E teremos outras por necessidades. Qual necessidade? Matheus Martinelli e Samuel Xavier provavelmente ficarão no banco de reserva. Ambos jogadores estão desgastados com essa maratona de jogos que tem vindo por aí e os dois têm jogado todas. Até porque o Guga ele estava contundido, então o Samuel Xavier não tinha como revezar com alguém. E o Martinelli tem jogado todas elas, ou na posição de primeiro volante ou na posição de segundo volante. E também acredito que vai ter mais uma alteração, mas essa é de ordem tática, que deve ser a saída de Agustin Canóbio e a entrada do Keno. Então o Renato vai mexer nessa equipe. O Renato ainda está procurando achar o seu DNA nessa equipe, achar o seu ponto de equilíbrio, até porque até agora o Fluminense não performou de forma satisfatória, né? Nós temos o time do Fluminense jogando aí, mas de forma satisfatória não. E aí isso é um problema. Por que é um problema? Porque o time conseguiu vencer, está até numa posição razoável no campeonato, porém ele tem ali 10 pontos e esse é um jogo de fundamental importância na nossa soma até o Mundial. Lembra que nós fizemos aquela conta do Fluminense performar e chegar até o Mundial pelo menos com 19 pontos. Então 3 pontos no jogo de amanhã é fundamental para essa conta fechar. Até vamos torcer que o Fluminense faça até mais do que 19. Mas o Fluminense pode chegar a 13 pontos e ficar ali numa posição bem considerável entre segundo, terceira colocação, caso vença, porque ainda tem jogos de Flamengo, de Palmeiras que estão à nossa frente. Vamos falar primeiro de como o Fluminense deve ir a campo. O Fluminense deve ir a campo, vamos trazer aqui o campinho para ver como o Fluminense deve estar vindo a campo aqui, para a gente poder analisar a equipe que o Renato vai colocar no gramado. O Fluminense deve ir a campo com o Fábio no gol. Na lateral direita o Guga deve ser o titular, até porque, como eu falei antes, o Samuel Xavier está com um cansaço muscular, então provavelmente deve ficar no banco de reserva. A zaga não vai ter alteração, porque ainda o Thiago Silva ainda está na fase de transição e ele ainda não retorna agora. Então vamos ter o Ignacio pelo lado direito e vamos ter o Juan Freitas pelo lado esquerdo. E aí já temos uma alteração do último jogo do Campeonato Brasileiro, que é o Gabriel Fuentes. O Gabriel Fuentes volta à lateral esquerda. Ele reassume a posição, porque ele estava contundido, então o René ficando no banco de reservas. O meio campo, aí tem uma dúvida do Renato, se entra o Hércules que já está em condição de jogo, ele estava com um problema de conjuntivite, mas ele já treinou durante a semana e está liberado para o jogo. Então, nós temos o Hércules, nós temos duas vagas ali, Hércules para 3 jogadores, Hércules, Nonato e Bernal. Na minha percepção, vai a campo Facundo Bernal. Facundo Bernal vai ser titular como primeiro homem e Nonato jogará na segunda linha. Pode acontecer uma mudança? Pode. E qual seria? O Nonato sair para o primeiro homem e o Hércules entrando na vaga ali como segundo homem de meio campo. Essa é uma mexida que pode acontecer. Mas eu creio que o time será Facundo Bernal e Nonato. E os 4 do ataque, teremos John Arias pelo lado direito, Paulo Henrique Ganso fechando o meio campo, e aí a alteração de ordem tática, a saída de Agustin Canóbio para a entrada de Keno. O Keno deve entrar ali na posição pelo lado esquerdo. E aí, no comando de ataque, o Everaldo, até porque não temos Germancano. E Deus ajude o Everaldo a voltar a performar, porque tá difícil a coisa, né? O Everaldo não vem performando, então isso tem sido uma complicação gigantesca nos últimos tempos para nós, né? Mas
faz parte. Na nossa parte agora aqui é torcer. Lembrando que nós temos uma posição aqui no meio que pode sim ter uma alteração com a entrada do Hércules, aí saindo o Facundo Bernal da equipe. Eu fiz um levantamento junto ao Flusão.info dos últimos jogos entre Fluminense e Sport. Vamos trazer aqui para a gente conversar um pouquinho, só para a gente ver. O Fluminense tem uma vantagem aqui bem considerável. O Fluminense não perde para o Sport há 4 anos e 3 meses, desde o dia 16 de janeiro de 2021. Tá? Então, quer dizer, nós temos aí um bom tempo sem perder para o Sport. Nos últimos 12 jogos, é bem equilibrado esse confronto. Nós tivemos 4 vitórias do Fluminense, 3 vitórias do Sport. Não, 4 vitórias do Fluminense, 4 vitórias do Sport e 3 empates. Então, quer dizer, é um confronto que está bem dividido aí essa situação, né? Nós temos ali... Não, na verdade são 5, né? 5 vitórias do Fluminense, 4 do Sport e 3 empates. Que essa conta não fechava, né? Nós estamos falando de 12, mas essa conta não fechava aí com esse numeral. Então, esses últimos jogos, o Fluminense tem tido vantagem. Os 3 últimos jogos, o Fluminense venceu, jogando tanto no Rio de Janeiro quanto na Ilha do Retiro. Então, quer dizer, o Fluminense também performando bem contra o Sport. Mas, lembrando, né, o Fluminense tem a fama de Robin Hood, né, de literalmente levantar os times que estão em fase difícil. Está em fase complicada, está muito ruim, chama o Fluminense. Gente, a gente tem que acabar com essa imagem. Essa imagem é uma imagem péssima que está pairando sobre o nosso time, e isso é péssimo. Então está na hora de performar amanhã, fazer um bom jogo, vencer e convencer. Essa é a realidade que o Fluminense precisa para o jogo de amanhã, tá? E já o Sport, ele deve ir a campo. Vamos trazer aqui como o Sport deve ir a campo. O Sport deve ir a campo com os seguintes jogadores: o Kaique, França no gol, o Hereda pela lateral direita, a zaga com o João Silva e o Chico, e na lateral esquerda o Igor Cariús. O meio campo com o Duqueiroz, o ex-Corinthians, o Duqueiroz que depois foi ex-Grêmio, Rivera e o Carlos Alberto, ex-Botafogo. E também fechando o meio campo com o 4º homem de meio campo, o Sérgio Oliveira, o português. E no ataque, 2 jogadores, um deles é bem rápido, o Barleta, que jogou no São Bernardo em São Paulo, depois se transferiu para o Corinthians e aí passou pelo Ceará e agora está no Sport. E o Arthur Souza, quer dizer, é um time que joga num sistema 4-4-2, um sistema bem defensivo, mas ao mesmo tempo ele é reativo. O técnico Pepa vai esperar o Fluminense, vai dar a bola para o Fluminense, isso é óbvio, para poder o Fluminense aí se enrolar com as pernas e ele sair rápido no contra-ataque, com o português, com o Barleta e literalmente com o Arthur Souza. Então esse é o caminho que eu vejo que o Pepa vai fazer para o jogo de amanhã. Quem apita esse jogo? Apita o jogo no Maracanã, Rafael Rodrigo Klein. Os assistentes são Rafael da Silva Alves e o Michael ou Michel Stanislaw. E no VAR nós vamos ter lá o Daniel Nobre Bins. Esse já teve VAR com a gente. Olha, esse cara é complicado. Ele é complicado, mas é isso que nós temos para hoje. Esse é o time que provavelmente do Sport que vai a campo. E também o time que literalmente nós vamos trazer aí da arbitragem do jogo. Então, gente, qual é a minha percepção para essa partida? Fluminense que está numa posição intermediária, abre, faz o segundo jogo da rodada, lembrando que na rodada o primeiro jogo é São Paulo e Fortaleza, então o Fluminense precisa performar. Lembre, o Fluminense, para sair daquela posição ali intermediária, até porque ele agora já está atrás do Cruzeiro, ele precisa vencer. O Cruzeiro que vai enfrentar o Flamengo, então provavelmente não acredito que eles consigam uma vitória, mas então a nossa chance de passar é grande. Porém, lembrando que nós vamos ter aí pela frente ainda o Flamengo e o Palmeiras. Então essa vitória para a gente é fundamental. O Fluminense precisa voltar a performar, precisa voltar a ter uma condição de jogo melhor. Nós temos hoje como jogadores que não irão a campo, que estão lesionados, por exemplo, ainda Thiago Silva, porque ainda está em transição, o Renato Augusto, que também está em transição, o Riquelme Felipe e o Isaac, ambos em transição também. Então, quer dizer, aí nós temos aí
o Otávio, que está fora por um longo tempo, e o Germancano, que também agora está fora por um tempo maior. Então esse é o time que nós temos para hoje. Torcer que o Everaldo faça um bom jogo, torcer que o Everaldo consiga trazer que o Fluminense faça uma partida mais tranquila, uma partida que ele consiga performar, porque nos últimos jogos isso não tem acontecido. O Everaldo ele tem ficado no comando de ataque, não consegue parar a bola, não consegue fazer um pivô. Então ele está ficando estigmatizado com um artilheiro de jogos pequenos, e ele tem que mudar essa imagem. Lembrando que nós temos aí o próximo mês de maio, um mês muito complicado. Depois desse jogo, nós vamos sair para jogar na Bolívia na próxima quarta-feira, um jogo contra o Gualberto San José, e acredito que o técnico Renato Gaúcho deve mandar um time reserva para lá, a não ser que o Fluminense não vença no jogo de hoje. E aí, se ele não vencendo, aí vai ter uma pressão muito grande, mas mesmo assim eu não creio que vá todo mundo. Um exemplo, você não pode mandar para lá um Paulo Henrique Ganso, que teve um problema cardíaco, se você mandar ele para altitude. Não creio que ele vai mandar jogadores que estão com uma rodagem maior, como Freitas, como Ignácio. Então, acho que vai ter mudanças aí. Acredito que o time que para o jogo de lá deve ter aí o Manuel, deve ter o Thiago Santos. São jogadores que estão performando menos. Deve ter o René. Então, esse provavelmente deve ser o time que vai para Santa Cruz para Santa Cruz não, o jogo é em La Paz, o jogo é em 3.600 metros. Quem dera que fosse Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra vai ser a final da Sul-Americana, conforme a Conmebol. Então, o Fluminense, que precisa dessa performance, terá a volta do Gabriel Fuentes pelo lado esquerdo, terá ali também o Keno se mantendo nesse mesmo lado esquerdo, como foi no último jogo contra o Aparecidense, onde o time até teve chance de gol, mas não teve uma boa performance. Venceu um jogo que teoricamente seria fácil por somente o placar mínimo de 1-0. E então o Fluminense precisa voltar a performar, precisa vencer. No jogo de amanhã, eu diria como torcedor que eu primeiro quero a vitória, independente da performance. Mas se o Fluminense puder performar, seria perfeito. Mas amanhã o Fluminense precisa vencer. O Fluminense não pode sair do Maracanã sem os 3 pontos. Lembrando que nós já deixamos lá 2 pontos para o Vitória num jogo no Maracanã. Então o Fluminense precisa entrar em campo para poder fazer esses 3 pontos. O Fluminense volta a campo depois no Campeonato Brasileiro no próximo domingo, na Arena MRV, e aí vem um problema, por isso que precisamos tanto desses 3 pontos. O Atlético estava jogando no Mineirão, vai voltar para a Arena, e lá na Arena nós temos a nossa criptonita. O que eu quero dizer com isso? Lá agora vai ser campo sintético. Então o campo sintético faz o que o Fluminense, toda vez que tem alguma coisa num campo sintético, o Fluminense parece que as pernas tremem, parece que tudo fica errado. Então esse jogo de hoje, ele se torna tão importante justamente porque sabemos que no próximo final de semana nossas dificuldades vão ser muito maiores. Podemos ganhar lá em Minas? Podemos. Vamos ganhar? Aí é outra história. Agora precisamos fazer o resultado de amanhã. Então o técnico Renato Gaúcho vai levar a campo essa equipe. Creio que ele vai propor o jogo desde o início da partida, para justamente o Fluminense buscar o resultado. Só que ele tem que tomar muito cuidado, porque o Pepa joga de uma forma reativa. Ele muitas vezes no início dos jogos, se a gente analisar friamente, o último jogo que eu vi do Sport foi contra o Vasco da Gama em São Januário. Ele subiu as linhas, nos primeiros 15 minutos ele tinha uma marcação em bloco alto, roubando a bola e partindo no contra-ataque. Então o técnico Pepa, não creio que vai mudar muito essa característica, não creio que ele venha para o Maracanã jogando em bloco baixo, pelo menos desde o início. Acho que vai jogar no bloco baixo depois do segundo tempo, se não, o Fluminense não estiver vencendo. Aí sim eu acho que ele faz um bloco baixo, coloca um caminhão ali em frente à área do Fluminense e vai tentar se defender com unhas e força, e vai sair no contra-ataque e vai jogar por uma bola. Então o Fluminense precisa desde o início sair para o jogo, fazer uma boa partida e quiçá chegar ali e tentar resolver logo isso no início do jogo. Porque é só assim que o Fluminense vai ter uma chance de conseguir um resultado positivo.
Então, esse é o panorama para o jogo de amanhã. Espero que vocês tenham gostado, trazendo as equipes, trazendo a arbitragem, trazendo o histórico do jogo, trazendo tudo que é importante para essa partida. Lembrando que o jogo será às 18h30 no Maracanã. E aí tá focado no jogo, gente. Todo mundo focado no jogo para 3 pontos do Fluminense. Gente, agradeço a participação de vocês. Peço a vocês para se inscrever no canal. Se inscreva aí no canal. Deixe o seu like. Se vocês não concordam com essa escalação, acho que será outra. Ou se vocês acham que tem alguma colocação, por exemplo, que eu falei em relação ao meio-campo, que vocês discordam, coloca aí no seu comentário, coloca aí qual tu acha que é a escalação para amanhã, o que você acha que o Renato poderia estar fazendo de diferente disso que nós estamos trazendo aí, tá bom? Muito obrigado, gente, ó. Fiquem com Deus, agradeço a participação de vocês. Até a próxima, tá bom?